Conforme eu já tinha evidenciado algumas vezes aqui, esse nosso sistema, a gente veio desenvolvendo ele e implementou a parte de autenticação ali de maneira básica, só que ele tem alguns furos, né? Ele tem algumas coisas aí que a gente ainda não corrigiu, e uma delas é basicamente isso aqui, ó. Eu tô com o usuário ADM aqui autenticado, né? Então foi direcionado para painel. Só que se ele apertar em voltar, mesmo ele estando autenticado, ele consegue voltar para a página de login. Se a gente tivesse aqui um botão de logout, né, o usuário sair, e ele apertasse em sair ali, e depois tentasse fazer isso aqui, ó, voltar para o sistema, isso aí seria possível, né? E a gente não quer isso aí não é a maneira adequada do sistema funcionar. E basicamente o que a gente vai fazer hoje aqui é corrigir isso utilizando sessões. Então a gente vai acessar aqui o nosso service, vir em autenticação, e assim que um usuário for autenticado, a gente vai criar uma sessão do servidor para guardar esse usuário autenticado, e a partir dessa sessão, toda página que ele entrar, a gente vai verificar se ele tem uma sessão, que isso vai significar que ele está autenticado, né? Então, se ele tem uma sessão, ele pode acessar aquela página. Se ele não tem uma sessão, quer dizer que ele não está autenticado. Consequentemente, a gente vai ter que redirecionar ele para a tela de login para que ele possa se autenticar. Para que a gente consiga criar uma sessão aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocar aqui um comando session start. E basicamente ele é uma função aqui, né, nativa aqui do PHP, e que significa que a gente vai startar a nossa sessão aqui. Ou seja, a gente quer trabalhar com sessões, a gente tem que startar primeiro. E após isso a gente vai usar aqui uma super global chamada session, para que a gente possa guardar uma sessão. Para que a gente consiga guardar uma sessão, a gente cria uma chave aqui, ou seja, vai ser um array, né, chave valor, onde a chave a gente passa o nome que a gente quiser aqui. E o nome que eu vou passar aqui vai ser simplesmente o usuário autenticado. Pronto. E a informação que eu vou guardar aqui vai ser o e-mail desse usuário autenticado, o username dele. Então, copiar e colar aqui. E a partir desse momento a gente já tem uma seção do usuário guardada aqui. E eu vou voltar aqui e vou autenticar de novo. E para que a gente consiga ver que essa seção foi criada e que ela está salva ali, eu vou, na verdade eu posso dar um echo aqui, eu ia dar um print R, mas o echo aqui funciona porque eu estou acessando a chave ali, então não vai ser um array. Vou atualizar aqui a página, ele não está imprimindo, deixa eu dar um var dump. Na verdade acho que ele não vai imprimir, né, porque ele está lá na página de painel, porque ele foi redirecionado para lá. Então eu vou dar esse eco lá na página de painel. A gente vai acessar a view, vai vir painel, e aqui embaixo eu vou colocar a tag HTML e eu vou colocar aquele meu comando aqui. Aqui a gente vai observar que isso aqui vai gerar um erro, tá? E vou atualizar aqui, ó. A gente teve um erro. Ele falou aqui que está indefinido essa variável super global aqui, ó, session, porque o valor está nulo, né? E aí, primeiro que ele não identificou a super global, e segundo que ele deu aqui que o valor é nulo. Isso acontece porque a gente deu session start aqui para usar a sessão. De mesmo modo a gente tem que fazer isso aqui, ó, session start. Vou atualizar e a partir de agora a gente consegue ver o valor guardado lá, que é basicamente o usuário que está autenticado nesse sistema. A partir desse momento eu consigo validar em cada página. Deixa eu só trocar isso aqui que tá fica me incomodando, é só um toquezinho ali. Então, beleza, voltando ao foco. A partir do momento que a gente consegue pegar o usuário que está autenticado no sistema no momento,
a gente consegue fazer uma validação aqui na página. Então, bem aqui em cima, antes de iniciar o sistema, eu vou colocar PHP e eu vou recortar esse comando daqui, vou jogar aqui, pode até tirar isso daqui. Basicamente o que a gente vai fazer aqui vai ser uma validação. Então a gente vai colocar um if aqui, a gente vai pegar esse session aqui, a gente vai recortar daqui e vai usar uma função, a gente vai usar uma função aqui chamada isSet, que basicamente ela pergunta se existe. Então essa seção com essa chave existe, só que na verdade eu não quero saber se existe, eu quero saber se não existe. Então se isso aqui não existir, eu quero que ele faça uma coisa, eu quero que ele imprima o usuário não pode acessar essa página. Ele não pode acessar porque ele não está autenticado. E aqui no final só vou matar a execução desse arquivo. Ok. E vamos testar. Ó, aqui a gente conseguiu ainda continuar em painel porque eu estou autenticado. Deixa eu só imprimir aqui, né? Na verdade vou imprimir aqui em cima. Eu quero que ele imprima o usuário que está autenticado aqui. Então eu vou voltar aqui, vou atualizar a página. A gente viu que ele está autenticado, tem um usuário autenticado. Como essa sessão já está gravada com o usuário, se eu tentar autenticar aqui vai funcionar, ó. Porque eu teria que destruir essa sessão. Para que a gente consiga testar isso aqui, é só a gente abrir aqui a guia anônima, jogar isso aqui, porque aqui na guia anônima não vai ter nenhum usuário autenticado, então não tem nenhuma sessão criada ainda. Eu vou tentar autenticar aqui, na verdade, o que eu vou fazer não é tentar autenticar não, o que a gente vai fazer aqui na verdade é tentar acessar painel direto aqui, sem autenticar. E olha só o que aconteceu, ele deu um erro. Primeira coisa, ele mostrou aqui, ó, essa chave não existe, e depois ele imprimiu uma mensagem lá, ó, o usuário não pode acessar essa página. Por que ele não pode acessar? Porque ele não está autenticado. Se eu autenticar, aí eu consigo entrar em painel sem ele me bloquear. E pode acontecer dessa sessão estar criada, né? Porque aqui eu só estou perguntando se existe uma chave aqui criada, uma session criada. Pode ser que ela esteja criada, mas esteja vazia, né? Ela pode estar assim, pode estar criada, mas vazia. Então, além de testar se essa variável, se essa sessão na verdade existe, qualquer outra coisa que eu vou testar, se está vazia. Essa função aqui ela testa se a informação que eu estou colocando ali está vazia. Então eu vou copiar e colar isso aqui. Então ele vai fazer o que? Ele vai perguntar, isso aqui não existe? Se não existe, não pode acessar a página. E aqui na verdade nem é o e comercial, né? Porque aqui eu tenho que usar o ou. Porque ou ele não existe ou ele está vazio, ou os dois ao mesmo tempo. Então se não existir, ele cai aqui. Se tiver vazio, ele cai aqui. Se não existir e tiver vazio, ele cai aqui. Obviamente que se ele não existe, por consequência também vai estar vazio, né? Na verdade nem estaria vazio porque ele não existe, então enfim, deu para entender aí o que eu quis dizer, né? E a gente vai voltar aqui, ó, testar. Ali sumiu por a informação que estava em cima porque eu apaguei o eco que estava aqui, tá? Mas aí a gente consegue ver que ele tá bloqueando o acesso. Só tem um porém aqui. Esse session start, olha só, eu tive que colocar ele aqui para criar a sessão e eu já tive que colocar ele aqui nessa página para validar. Se toda página que eu tiver que validar eu tiver que colocar esse session start, vai ser algo muito repetitivo.
Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma outra abordagem aqui, que é tirar ele daqui também, e vir aqui no index, que é o arquivo que todos os outros arquivos vai passar por ele, e a gente coloca aqui o session start aqui, que aí automaticamente ele já vai estar visível para todos os outros arquivos, porque no fim das contas, quando a gente faz esses imports aqui, ó, esses require, todos os arquivos estão passando pelo index, e por consequência essa view painel vai estar passando aqui, a autenticação vai estar passando aqui. Quando passar aqui vai ver que o session start está ativado. Se a gente vir aqui e autenticar de novo, a gente vai ver que está funcionando ainda. Ok, a gente já está conseguindo criar uma sessão e validar se essa sessão está ativa. Aqui, ó, ao invés de eu imprimir a mensagem, eu vou redirecionar. Então vou usar o header aqui, colocar aqui o location, né? A gente sempre tem que colocar esse location para redirecionar e o endereço para onde a gente vai redirecionar. Aqui no caso, se ele não tem sessão é porque ele não está autenticado, então vou redirecionar ele para login. E aí eu vou matar a execução do arquivo, que é para ele não continuar executando aqui, ó, que senão não adianta de nada essa validação, porque ele vai validar, vai ver que não existe sessão e vai acessar o HTML aqui embaixo. Aí você basicamente está mandando a lógica pro espaço, né? Então tem que matar a execução do arquivo aqui. O que a gente vai criar agora é um arquivo de logout. Então, se o usuário quiser deslogar da conta, né? Eu vou ter essa opção aqui. E basicamente, para que a gente consiga deslogar da conta, destruir a sessão, a gente aciona as funções aqui, session. A gente tem várias funções, só que a gente quer a destroy. E tem outra aqui que a gente usa aqui, que é o session 17 aqui. E acho que e aí a gente passa aqui a chave da seção que a gente quer limpar. Esse aqui ele vai basicamente, esse primeiro ele vai limpar essa seção que está criada, e esse aqui vai destruir todas as seções criadas aí. Então basicamente vai ser isso aqui que esse arquivo vai ter. E por consequência ele vai redirecionar, né? Então ele vai fazer um header location e calma aí, deixa eu copiar aquela URL de login. Basicamente é isso, 3 linhas de código aqui você faz o seu arquivo de logout. E a gente pode vir bem aqui em painel, aqui em cima mesmo, aqui posso colocar uma tag A chamada sair, só pra gente testar. E aqui eu vou colocar a barra sair, vai ser a rota, né? Aí eu tenho que vir no meu index, copiar um dos cases aqui, né? Ou você pode escrever na mão aí, né? Como a gente já criou esses outros nos vídeos anteriores, a gente só vai nos vídeos anteriores a gente só vai reaproveitar aqui, ó. Então eu coloco aqui, ó, barra login sair, e o arquivo que ele vai chamar vai ser barra service barra logout. E eu vou atualizar a página, vou apertar em sair e ele deu not found, porque tentou. Deixa eu ver, o problema foi aqui em painel. Esqueci do pontozinho aqui, ó. Se eu não colocar o ponto, aí ele não pega isso aqui, ó. Ele tem que pegar esse. Tirando o painel, ele tem que pegar esse resto aqui, ó, da URL. Então atualiza aqui, ó, clica de novo. Ele deu um erro na linha 4 lá de logout. Porque tá, isso aqui não precisa de argumento não. Ficando doido. Atualizo, pronto. Se eu tentar voltar, ó, tentando voltar para painel. Vou digitar aqui, ó, painel. Olha só, não consigo acessar painel.
Por quê? Porque minha sessão foi destruída, quer dizer que eu não estou logado. Quando eu tento acessar painel, ele bate aqui nessa validação, ele vê que não existe nenhuma sessão e ele vê que mesmo por mais que existisse uma sessão, ele ia validar se ela é vazia, e porque se ela fosse vazia, por consequência eu seria redirecionado aqui para login, para a tela de login, né? Entretanto, se eu logar, aí eu consigo acessar painel. Só que olha só, eu ainda consigo voltar para login. E se eu tô logado, eu não poderia voltar para login. Só que aí talvez você já tenha pensado aí o que a gente deveria fazer, né? Basicamente, essa mesma coisa aqui, a gente copia e cola aqui em cima em login. Só que aqui é o inverso, né? Porque aqui, ó, para painel, eu tô perguntando se existe sessão e se não tava. Tô perguntando se não existe uma sessão e se tá vazio para me poder redirecionar para login. Então é basicamente a gente fazer o contrário, ó. Se existe sessão, olha o que a gente tá perguntando aqui, ó. Se existe sessão, ou se ela não tá vazia aqui, né? Se existe sessão, ou se ela não é vazia, essa sessão que tá criada, então ele não vai redirecionar para login, né? Ele vai redirecionar para painel. E aí, ó, agora eu posso tentar voltar para login, que eu não consigo, porque eu tenho uma sessão criada. Eu posso digitar login aqui na barra, que eu não consigo ir para login. O único momento que eu consigo voltar para login é se apertar sair. E aí, ó, se eu tentar voltar aqui para painel, ele deu certo, mas ó, atualizei a página, ele já bloqueia de novo ali. Ele deu certo naquele momento que eu apertei voltar ali, é só porque tem os caches aqui do navegador, né? Então ficou salvo no cache a página renderizada anteriormente. Só que se eu tentasse executar alguma ação ali dentro de painel, caso eu tivesse, sei lá, alguma funcionalidade, não ia dar certo porque ele ia me cobrar autenticação. E só o fato de eu atualizar a página lá em painel já ia me redirecionar para cá de novo, como foi o caso. O que a gente pode fazer depois é criar um arquivo aqui utilitário, né? Então podemos criar aqui, ó, utilitários. Eu posso criar uma função aqui chamada function bloquear coloco aqui, eu vou colocar bloquear login por enquanto. E eu vou só para ganhar tempo, copio e cola esse aqui, bloquear, só que esse aqui vai ser painel. Na verdade eu vou colocar bloquear restrito, que é para bloquear página restrita. Aí eu copio esse código aqui que bloqueia a página restrita, vou até recortar e jogo aqui dentro. Lá no de login eu recorto esse e colo aqui dentro desse. Eu tô fazendo isso aqui para que a gente não tenha toda a página, a gente tem que refazer essa lógica lá em cima, então de vez a gente ficar fazendo isso, a gente simplesmente chama essas funções que a gente criou aqui como utilitárias. Então a gente vem aqui em login, dá um importzinho aqui, né? Então vamos importar nosso arquivo. Tá aqui c /config /utilitário, e aqui a gente chama bloquear login, porque eu tô na de login aqui. Vou copiar isso aqui, vou lá em painel e aqui eu coloco bloquear restrito, e a gente vai ver que continua funcionando do mesmo jeito. A gente só teve uma abordagem diferente ali, né, para reaproveitar código. Olha, ó, tá bloqueando painel porque eu não tô logado. Vou logar aqui. Entrei, se eu tentar voltar, atualizei, ele não permitiu, mas se apertar sair, tá funcionando. Beleza?